E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês dois métodos para você compartilhar entre a sua máquina hospedeira e a sua máquina virtual. Hospedeira a gente é costume chamar de hospedeira, né? Mas e a sua ou máquina host, né? Não vai entender nada. Mas a sua máquina física. Sua máquina física, quando você cria dentro dela uma máquina virtual, a sua máquina física, ela é uma hospedeira ou é a sua máquina host, né? A principal ou física. Então hoje isso foi o Israel lá no Telegram, ele pediu, né, pra gente estar fazendo isso. Eu falei que ia fazer no vídeo anterior, criar a máquina virtual no Vídeo Manage, eu falei que ia estar fazendo. Porém, o vídeo ficou muito grande, então eu resolvi dividi-lo em duas partes, ok? Para ficar melhor aí para você, porque não ficar aquela coisa cansativa. E já deixa o like aí, já clica aí, ó, já deixa o like, que eu sei que esse vídeo vai ser útil para você. Já deixa o like aí, se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Vai ter um sininho ali, ó, você clica nele, habilita todas para você não perder nenhuma notificação de vídeo do canal, porque a gente está fazendo uma série muito bacana do Arch Linux aí, mostrando várias coisas aí que você só vê no canal RB Games, ok? Então já deixa o like aí e já se inscreva. E comente também se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você conseguiu, se você não conseguiu, deixa nos comentários aí que, à medida do possível, eu vou respondendo todo mundo. O que seria legal? Eu criei uma pasta aqui, tá vendo? Compartilhar. Eu deixei já uns arquivos aqui. Seria legal se você tivesse lá no Big Linux, né, que é base Arch, ele já vem com isso pronto. Se você tivesse lá no Ubuntu, ele também já vem com isso pronto para você. Se você tivesse no Debian, também. Se você tivesse em outra, próprio OS, enfim. Se você clicasse com o botão direito, propriedades, ele ia ter uma aba aqui de compartilhamento. Só que como a gente fizer uma instalação do Arch puro, que lembra que eu falei que eu gosto, porque ele vem seco, então eu vou colocando tudo que eu quero na medida que eu vou precisando. Mas, porém, isso tem os pró e os contra, né? Eu gosto de fazer assim, tem gente que não gosta. Para quem não gosta, para quem gosta só de pegar o sistema pronto para instalar e quer estar na base Arch, eu recomendo fortemente você utilizar o Big Linux, ok? Eu acho que é a melhor opção, se você só quer instalar e pronto usar. Big Linux. Fica a dica aí. Eu vou mostrar aqui na máquina virtual um método, o primeiro método que a gente vai fazer. Eu vou digitar minha senha aqui, vou logar. Esse é o primeiro método, porém eu achei falhas nele, porque lá na base Debian, por exemplo, que era o último sistema, o anterior a esse que eu usava, o sistema anterior a esse que eu usava, quando a gente instalava esse, é o Spice VDA Agent. Quando a gente instalava ele já funcionava beleza. Aqui no Arch Linux eu tive dificuldade. Eu pesquisei e não consegui fazer isso. Ele tem alguns contras aqui, tá? Deixa eu abrir aqui na minha máquina. Tá aberta aqui, ó. Vou deixar minimizado aqui. Vou colocar assim, ó, aqui. Pronto, fica mais fácil. Se eu quisesse pegar eu vou pegar esse cara aqui, ó, Blue HD aqui, meu papel de parede, ele não vem. Só que se você acompanhou a série e você instalou lá o Vit Manage comigo, eu já coloquei para você instalar este pacote aqui, ó. Na máquina física, você tem que ter este cara instalado aqui, ó. O sudo pacman menos S maiúsculo e é o Spice VDA Agent. Eu vou digitar minha senha aqui. Pronto, eu já tenho ele instalado. Eu vou dizer que não aqui. Se você fez a instalação junto comigo, nos outros vídeos anteriores, eu vou deixar uma playlist aqui do Arch Linux passando aqui para você poder estar dando uma conferida. Você já instalou esse cara. Se não, você instala agora. Só que, porém, você tem que reiniciar a sua máquina física. Na virtual, também você precisa reiniciar. Você precisa de ter esse pacote na física e na virtual. Então, aqui eu vou dar também um sudo pacman menos S maiúsculo Spice menos VDA Agent. Só que eu também já tenho ele instalado aqui. Então eu não vou reinstalar, para não precisar de ficar reiniciando a máquina. Só que é o seguinte, se a gente vier aqui na wiki desse cara, ele fala algumas coisas aqui, umas coisas interessantes que é bom você saber. Ele só dá suporte por X11, tá? Ele tá falando aqui, ele não fala nada de Wayland. Então aqui na página oficial do projeto, ele fala que é só para X11. Você pode fazer o teste aí, eu não fiz aqui, tá? Eu não utilizo o Wayland, eu continuo utilizando
o X11 para mim funciona perfeitamente. Vamos lá, ele te dá algumas opções aqui e ele fala que você precisa dizer para o Spice que aonde você quer que os arquivos sejam colocados. E ele fala aqui uma coisa aqui também do OpenXDG, mas eu não consegui, eu não tive sucesso com esse cara. Então a gente vai fazer este cara aqui, ó. A gente pegaria aqui, ó, digitaria Spice, dá um VDA, agente, menos F, e aí você colocaria aonde você quer. A gente precisa fazer isso na máquina virtual, tá? Como a gente está na máquina virtual, não vou ter 2 HD, eu acho um pouco difícil ter 2 HD. Então eu vou colocar ela aqui, ó, no meu downloads barra e vou dar um enter. Só por isso que eu preciso. Eu vou fechar esse cara aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, minha máquina física, tá vendo que é minha máquina física aqui. Vou copiar o Blue HD Plasma. Vou jogar aqui, pronto, o cara copiou. Tá aqui, ó, Blue HD Plasma. Vocês viram que ele copiou. Ele já tem aqui alguns que eu já fiz teste. Só que tem um porém. Eu vou diminuir aqui, ó. Se eu quisesse, vou até diminuir aqui mais. Se eu quisesse pegar esses 3 caras aqui e jogar na minha máquina física, eu não tenho como. Vou cancelar aqui e vou abrir novamente. Ele tem essa dificuldade. Você só consegue jogar da sua hospedeira para a sua física. Outra coisa legal, eu vou abrir aqui o meu navegador e eu vou copiar esse texto todo aqui, ó. Vou lá na minha máquina virtual, ó. Eu vou abrir aqui eu vou pôr aqui no terminal mesmo. Vou colar. Olha que legal. Então eu consigo copiar alguma informação, algum comando da minha máquina física para minha máquina virtual. Só que nós temos um porém. Quando você reiniciar, isso não vai estar funcionando. Esse é o primeiro método que eu vou ensinar e eu vou ensinar um segundo método que é muito mais bacana, mas eu acho que esse método é legal você deixar também. Porque se você quiser copiar um texto, você quiser copiar um comando da sua máquina física, por exemplo, eu não sei se eu copiar aqui. Ó, eu vou copiar e eu vou lá na minha máquina. Vamos fazer o teste aqui na hora. Vou vir aqui na minha máquina física. Vou colar aqui. Ó, tá vendo? Ele copiou. Vou fechar sem salvar. Até ir mais além aqui. Eu vou colar aqui. Vamos ver o que vai dar. Vou dar um nome. Ok. Então ele criou aqui, ó, um arquivo de texto. Então, textos, né? Você consegue copiar vice-versa, tá? De uma para outra ou de outra. Da física para virtual e da virtual para física. Só arquivos que você não consegue. Como a gente vai fazer essa configuração ficar persistente? Toda vez que você reiniciar, ela subir e ficar junto com o sistema. Eu criei um script bem simples, nada, né? Um script básico. Para poder estar fazendo isso, porque eu procurei alguns meios, procurei colocar ele no systemd e ele não deu. Ele me dava erro. A opção mais fácil que eu achei foi essa. Eu vou abrir um terminal, vou dar um nano. Inicia, eu já criei uma aqui, Spice. Você coloca assim, inicia Spice ou Spice. Fica a seu critério. Dá um Enter. Você vai criar o shebang, que é o hashtag ou cerquilha, interrogação, /bin, /bash, vai colocar o comando que a gente utilizamos lá, Spice VDA agente -F download, dá um Ctrl X, ele vai pedir se você quer salvar, você digita sim e você dá um Enter, e aí ele salva. Nós precisamos colocar um chmod mais X, pode dar permissão total, não tem problema, inicia esse cara aqui, ó. O que eu fiz agora? Eu tornei ele um executável, é a mesma coisa de você clicar com o botão direito, propriedades, permissões e vir aqui, ó, e marcar ele é um executável, ok? O que você vai fazer agora para ele iniciar junto com o sistema? Você vai clicar aqui, ó, vai vir em inicialização e desligamento, iniciar automaticamente e vai clicar aqui, ó, adicionar um script ao iniciar a sessão. Você vai selecionar aqui, eu criei ele na home, vou criar ele aqui, ó, vou coisar ele, vou dar um ok, você poderia colocar ele como é que fala? É oculto, mas não tem problema assim também não. Toda vez que você reiniciar a sua máquina, ele vai iniciar junto e pronto, vai estar funcionando esse tipo de compartilhamento. A segunda opção, na minha opinião, só é necessário você fazer na máquina física. Vai ser casos muito específicos, assim, por exemplo, eu tenho 3 máquinas em casa, na minha rede, e, por exemplo, tem um arquivo dentro de uma máquina virtual que eu preciso compartilhar. Então, aí, você criaria na sua máquina virtual. Mas, nesse cenário aqui de hoje, eu vou estar criando só na minha máquina física que vai me atender.
Por exemplo, eu vou fechar esse cara aqui. Se a gente viesse aqui em rede, ele vai procurar pastas compartilhadas SMB, que é o Samba. E ele não vai achar nada, porque nós não temos esse compartilhamento. Então, eu vou minimizar minha máquina virtual. Vou abrir um terminal aqui para a gente começar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. E aí nós vamos começar a fazer a instalação desse cara. Eu vou mostrar aqui, né, como eu mostrei no começo, né? Deixa eu ver aqui, download, não tá aparecendo, né, o compartilhamento. Então nós precisamos fazer algumas coisas. Eu creio que você já tenha o Vit Manager instalado. É só seguir o passo a passo aí na sequência, tá? A playlist está passada, vai estar aqui no card para você conferir. E o que nós precisamos instalar? Nós precisamos instalar, eu vou copiando e vou colando no primeiro comentário fixado desse vídeo vai ter o arquivo de texto para você baixar com os comandos tudinho. Então, vamos lá. Eu vou copiando e colando para ser mais rápido. Nós precisamos instalar o sudo pacman-s, o KDE Network -file share. Esse é o cara que vai aparecer aqui, ó. Quando a gente vier em propriedades de uma pasta, ele que vai fazer aparecer aqui o compartilhar. E depois nós vamos instalar o Samba, que é necessário, o SMB Client, que é o Samba, e o VGFS SMB Samba. Nós precisamos de instalar esse outro cara aqui, ó, que é o Fuse SMB. É legal você deixar instalado também, só que porém ele só tem no AUR. O que você pode fazer? Os 4 primeiros pacotes pelo Pacman e depois instalar pelo IAI ou pelo Paru, eu não sei qual o helper que você colocou aí, eu não sei qual você colocou, se foi o Paru, se foi o IAI, tem vários outros também, então você veja aí. Ou você já pode instalar tudo direto com o Paru ou o IAI, não tem problema, os pacotes que tem no Pacman ele vai pegar de lá, do repositório oficial, ok? Eu vou dar um Paru aqui para ir já tudo direto. Pronto, vou digitar a minha senha, eu já ia digitar 123, que é a máquina virtual. E aí ele vai falar que precisa instalar o CFS Utils, então não tem problema. E ele vai instalar esses caras todos ali, ó. Eu vou dar um Enter, depois ele vai resolver as dependências. E o Fuse, agora que ele vai fazer a compilação, porque é necessário. Ele vai compilar e vai pedir se eu quero, tá tudo, já instalou tudo. Vou limpar aqui, ó, que legal. Vou vir aqui, propriedades, já tá aparecendo o compartilhamento aqui. Porém, o meu, ele já tá aparecendo porque eu já tinha feito antes para fazer o teste. Eu quebrei a cabeça com isso aqui, tá? Inclusive, eu vou agradecer aqui também o Eu Sou o BN, que ele me deu uma força nisso aqui. Ele já tá aparecendo aqui, mas no seu ele não iria aparecer. Você precisa continuar com o processo, ok? Eu vou fazer isso na máquina virtual. Deixa eu copiar aqui o comando, só para vocês verem o que eu tô falando aqui, tá? Para ficar bem claro para vocês, eu vou vir aqui, ó, na máquina virtual, rapidinho, e vou instalar aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Eu vou instalar, vou digitar a senha, vou dizer que sim. Ó, se a gente vier aqui agora, eu vou pegar uma pasta aqui, esse documentos, propriedades, compartilhar, e o seu iria aparecer assim, porque você não fez o restante do processo, tá? Você não tem permissão, enfim, ok? Na verdade, eu vou voltar lá para minha máquina física. Então eu instalei esse cara. O segundo passo que a gente tem que fazer, a gente tem que criar uma pasta. Ó, a gente vai dar um sudo mkdir lá em var lib samba user shares. Nós precisamos criar essa pasta user shares. Então eu vou dar um enter. Não foi possível porque o arquivo já é existente, tá? Na verdade eu esqueci de apagar para poder fazer o tutorial, porque eu já tinha feito antes. Então, mas você vai fazendo aí. A segunda coisa que nós precisamos de fazer, criar um grupo por Samba Share. Eu vou dar aqui, ele já existe também, como ele já tem, mas você iria adicionar. E aqui nós vamos dar o CH-ROM, né? Nós vamos dizer quem vai ser o dono do user shares dessa pasta e o grupo. Nós vamos dizer que o root é o dono e o grupo dessa pasta é o Samba Share, que nós acabamos de criar. Depois, nós vamos dar permissão para esta pasta user shares, que nós vamos dar o sudo chmod 1770, é isso mesmo, 1770, ok? Lá em /var lib samba share. Vou dar ela aqui, fechou. Agora nós precisamos criar um arquivo lá em etc. Nós vamos dar um sudo nano /etc /samba smb.conf. Dá um enter, ele não tem nada porque nós acabamos de criar. Dentro do arquivo de texto, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para ficar melhor entendimento. Você dentro de etc aqui você vai colocar nano, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, tudo nano, você só copia. Você vai adicionar o conteúdo do site dentro desse arquivo que nós acabamos de criar. Onde que é? É este cara aqui, ó. Você vai copiar esse endereço,
vai lá no seu navegador, eu vou abrir outra aqui, ó, vou colar e vou entrar. Da onde que é isso? Esses conteúdo veio aqui da Wiki, do Arch Linux do Samba. Ele fala aqui, ó, deixa eu ver onde que tá. Aqui em cima, aqui, ó, smb.servers, aqui, ó, repositório Samba. Se a gente abrir, é o mesmo conteúdo que eu já deixei o link lá para vocês, ok? Dentro do arquivo de texto. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui dentro, vai dar um Ctrl A para ele selecionar tudo, Ctrl C, vai lá, deixa eu minimizar aqui, vai lá onde você tá com o Nano aberto, dá um Ctrl Shift V, que ele vai salvar. Aqui, a gente vai precisar fazer algumas modificações, tá? Vamos subir ele lá para cima, que eu vou mostrando para vocês. Ó, aqui em global, você vai colocar abaixo de global, dá 2 enters e puxa ele para o meio, tá? Para ficar um negócio organizado. Dentro do arquivo de texto, eu deixei um comando aqui, ó, que nós precisamos pôr, ó. Você vai entrar dentro do site, vai copiar, vai colar e depois procura por global, é o que eu tô mostrando agora. E você vai copiar este cara aqui, ó. Vou dar um copiar. O que você vai fazer aqui, ó? Vai dar um Ctrl Shift V e aí ele vai colar, ó. Eu posso até dar um delete aqui, ó, para ficar bem organizado, tá? Isso é coisa minha. Aqui, feito. O que nós precisamos fazer? Aqui, se você tiver com máquinas Windows, viu, Israel? Você que pediu. Se você tiver com máquinas com Windows, você tem que ver qual o domínio que tá lá no Windows, qual o grupo, né? Como é que é? O workgroup o grupo da sua rede. E você colocaria aqui o mesmo nome. Geralmente, para o padrão, é o workgroup, né? Se eu não me engano, o workstation, um negócio assim. Você colocaria aqui my group, você colocaria qual o grupo lá do Windows, ok? Depois, uma configuração aqui que eu acho importante, porque senão pode te confundir. Eu já vou mostrar ela aqui agora. Ó, você vai rolar até aqui embaixo e vai ver Homer. Ele tá falando que a sua Homer vai ser compartilhada nessa rede. Então, você pode gravar nela, você pode chegar lá na máquina virtual, ver alguns arquivos da sua home e achar estranho, ir lá e deletar, e aí você vai lascar com a sua máquina física, ok? Então, eu recomendo fortemente você vir aqui e comenta tudo. Isso fica muito a seu critério aí. Eu tô decidindo fazer assim. Por quê? Porque eu já tenho a minha pasta compartilhamento e tudo que eu quiser compartilhar eu jogo aqui dentro. Eu não quero nada da minha home. Na minha home tem muitos arquivos, muita configuração. Então, eu não quero que a minha home apareça na minha rede local. Para mim ainda não ter confusão. Vou dar um Ctrl X, S e Enter. Se você quiser se aprofundar mais, é só você vir na Wiki, que lá na Wiki eu vou deixar lá no primeiro comentário fixado também. Toda vez que nós editamos esse arquivo smbb.conf, nós precisamos de gerar ele. E a gente precisa usar esse comando aqui, ó, testpan, que é para ele verificar e ver se aquele arquivo de texto, se esse cara aqui, ó, que nós acabamos de mexer, o smbb.conf, ele não tá com nenhum erro. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um teste pan desta forma aqui, /etc /samba/smb.conf, que é para ele pegar o arquivo smb.conf, ele vai dizer tal role standalone, pressione Enter. E aí ele tá lá, ó, o global, que foi a configuração que nós colocou, e o prints, tá? Ele tem prints ali, eu não raw prints, eu não, acho que é pra coisa de impressora, até eu não entrei muito a fundo nisso aí, depois eu vou dar uma olhada. E o Homer que eu tirei, ele iria aparecer ali, dizendo que tá habilitado, mas eu tirei. Se você mexer nessa smb.conf novamente, quiser que sua Homer apareça lá, então você vai ter que rolar de novo o comando testpan /etc /samba /smb e ele vai aparecer aqui. Agora, eu vou dar uma limpada aqui. Nós já fizemos uma configuração bem legal. Nós precisamos correr alguns comandos, tá? Que vai ser, eu vou adicionar o meu usuário ao grupo Samba Share. Eu adicionando o meu usuário, eu vou estar com uma senha. Eu vou colocar aqui, ó, Rodrigo, e vou adicionar. Ele vai pedir a minha senha de sudo, né? Eu vou digitar minha senha de sudo. Adicionado o usuário Rodrigo ao grupo Samba Share. Então, a gente adicionou já o meu usuário ao grupo. Eu poderia ter criado um usuário novo, tá? Mas eu acho que o meu usuário dá para minha rede, então fica legal assim mesmo. Depois disso, nós vamos restartar os serviços smb.server e o nmb, que é um serviço do Samba também. Vamos restartar ele. Fechou. Depois que nós fizemos isso, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu fechar esses caras tudinho aqui. Vou vir aqui e vou compartilhar a minha pasta compartilhada. Vou vir aqui, clicar no botão direito,
propriedades, compartilhar e pronto, ele apareceu. A primeira vez que você fizer isso, você vai ter que reiniciar. Ele vai aparecer aqui diferente, ele vai dizer se você quer adicionar uma senha ao seu usuário, você vai dizer que sim, e aí ele vai pedir para reiniciar o computador, você vai reiniciar o computador, depois que você voltar, ele vai pedir para você cadastrar uma senha, eu cadastrei a minha, e pronto. Aí você vai fazer os quê? Vai compartilhar aqui, ó, na rede. Eu vou deixar esse nome mesmo, compartilhada. Vou pegar o meu usuário, que foi o que eu adicionei ao grupo. Lembra? Você poderia ter adicionado outro nome, enfim. Eu vou pegar esse usuário que eu adicionei ao grupo. Vou colocar aqui, ó, controle total. Porque eu quero, com esse usuário, eu quero copiar, colar, recortar, excluir, enfim, de qualquer máquina virtual que eu esteja. Ou se for na minha rede local, né, um computador que tiver na minha rede local, enfim, isso funciona para rede local também. Tem aqui, ó, monitor do Samba, eu vou abrir, deixa esse cara aqui que eu vou explicar o porquê. Vou dar um OK, a minha pasta teoricamente está compartilhada. Teoricamente não, né? Vamos lá, tem que estar compartilhada. Aqui é pra gente aprender. Tá vendo aqui, ó, que ela apareceu aqui? O ícone aqui, ela tá aparecendo e sumindo. Tem um ícone ali de compartilhamento, ela tá compartilhada. Eu não sei porque que tá esse bug aí de ela sumir, ó, você dá um F5 ela aparece, mas enfim, vou ficar entrando em detalhe com isso não. Aqui no monitor do SMB, do Samba, você tem as pastas que você supostamente está compartilhada e o compartilhamento remoto montado, né? Então, se tivesse uma máquina na rede, utilizando esse compartilhamento, ele iria aparecer aqui. Aqui nós temos as interfaces de rede. Tem o loopback, tem tudo aqui, ó, IPv6, IPv4. Só que nós precisamos do IP da minha máquina física. Por exemplo, se a minha máquina física, ela tem o IP fixo na minha rede doméstica, né? Na minha rede local, ela tem o IP fixo. Caso a sua não tenha, possa ser que amanhã, quando você ligue a sua máquina física, ela esteja com outro IP. Então, o compartilhamento na máquina virtual ou na outra máquina na sua rede vai perder. Você vai ter que ir lá e configurar de novo. Vim aqui na minha máquina virtual, vou entrar com a senha aqui, beleza. Se eu vier aqui em redes, ele vai aparecer aqui, eu quero pastas compartilhadas. Ele vai ficar procurando e não vai achar nada. O que eu vou falar para vocês fazer aqui? Um jeito bem prático, bem simples. Clica com o botão direito, adicionar aos locais. Ele vai aparecer esse SMB aqui embaixo. Clica com o botão direito, editar. Você pode até colocar o nome aqui. Vou colocar aqui compartilhados _ RB Games. Pronto, vou deixar assim. E aqui no SMB _// você vai colocar o IP da sua máquina física. 192. É muito importante você digitar o IP correto. Isso pode ser feito numa máquina física também que esteja na sua mesma rede local. Vou dar um OK. Pronto, vou clicar aqui, ó, pronto, apareceu compartilhado. Não é a pasta que eu tenho compartilhada lá na minha máquina física? Tá aqui, ó, compartilhado, ok? Se inscreve aí no canal e você vai aprender muito aqui no canal RB Games. Só aqui no canal RB Games que você vê isso. Vou entrar aqui dentro. Pronto, agora ele vai pedir o usuário e a senha. Qual é esse usuário? É aquele que nós fizemos lá na máquina física, que no meu caso é o Rodrigo, e a minha senha que eu coloquei. Então eu vou dar um OK, pronto. Que bacana. Deixa eu ver aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho 10 arquivos, né? E aqui eu tenho 10 arquivos. Por exemplo, eu tenho arte pura aqui. Eu vou dividir aqui, ó. Do meu lado direito eu vou vir aqui no meu downloads. Eu quero jogar o opcional e esse screenshot aqui, ó, lá para minha máquina física. Vou jogar aqui, vou copiar, vou vir aqui na minha máquina física, tá aqui, ó, opcionais e o screenshot. Deixa eu dividir aqui também. Eu quero mandar coisas de jogos aqui. Eu quero mandar o Proton App QT, ApeImage lá para minha máquina virtual. Vou colocar aqui, vou copiar, copiei ele no meu compartilhamento. Vou lá na minha máquina virtual, tá aqui, ó, cadê? Proton App QT aqui, ó, compartilhado. Vou arrastar ela aqui para downloads, vou copiar, tá aqui, ó, na minha pasta downloads, meu Proton App QT. Se eu quiser copiar, deixa eu ver aqui, vou vir aqui no navegador mesmo. Eu quero copiar esse install Samba Package aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui para vocês verem, né? Vou lá na minha máquina virtual e eu quero colocar esse cara no terminal. Vou colar aqui, pronto. Então, você está com um compartilhamento perfeito aí na sua máquina, da sua máquina virtual para sua máquina física, da sua máquina física para sua máquina virtual. E lembrando, isso serve para uma outra máquina que você tenha na rede. Só que dependendo do que for, por exemplo, num TV Box,
você dá para fazer isso? Dá para fazer isso também. Você iria colocar lá, você teria que instalar um aplicativo de compartilhamento, enfim, ok? Porque lá já é outro, no Android já é outro esquema. Por exemplo, se eu quisesse numa máquina Windows, você vai lá, mapeia a unidade, você vai colocar o IP, enfim. Por que eu fiz aquela configuração? Deixa eu fechar um aqui. Porque senão ele aparece a sua home aqui. Aparecia a pasta Rodrigo, que é a minha home, e ia mostrar todos os meus arquivos. Então, para não ter erro, eu não faria isso. Eu vou reiniciar essa máquina, vou desligar, na verdade. Desligou, vou dar um tempinho aqui, isso faz parte. Vou demonstrar para ver se esse parte aqui, compartilhamento remoto, tá funcionando. Vou ligar de novo, colocar em modo tela cheia. Você vai desligar a sua máquina e quando você ligar novamente, tudo vai voltar a funcionar. Esse sistema do Samba funciona com Wayland. Vou entrar aqui, o meu Spice está funcionando porque eu coloquei o script lá, eu vou demonstrar aqui, vamos demonstrar aqui. Eu quero copiar esse smb.conf documento aqui, ó, vou copiar, vou lá na minha máquina virtual, vou abrir um terminal aqui, quero colar ele aqui, então ele está funcionando. Vou vir aqui na minha máquina, no meu coisa, pronto, ele já até abriu aqui, ó. Compartilhado, tá aqui, ó. E aí ele pede senha toda vez. Mas eu acho que é um meio de segurança, porque se até algum engraçadinho entrar na sua rede local, que a gente hoje está propício a tudo, se algum engraçadinho entrar na sua rede local, ele não vai conseguir pegar os seus arquivos que tá compartilhado. Vou dar um OK aqui, pronto. Pronto, tá funcionando. Isso que eu queria ver aqui, vamos ver. Esse cara, ele não tá funcionando, ó. Às vezes precisa de instalar algum outro complemento, né? Porque o Arch, do jeito que a gente instalamos, como eu volto a reafirmar aqui, se você quer uma coisa bem mais completa, instala o Big Linux aí, que é baseado no Manjaro, que o Manjaro é baseado no Arch, mas que o Big Linux tá se saindo melhor que o Manjaro. Se você gosta, como eu, de deixar o negócio cru e só ir instalando conforme a minha demanda for precisando, então essa é a forma, ok? E aí você tem que instalar tudo na marra, enfim. E aí eu tô aqui para poder te auxiliar com isso. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos as suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.